Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar apresentando para vocês interpretação tolerâncias de ajuste, né? E o primeiro ponto fala sobre a questão de conceito, né? Desse aspecto que é muito comum em elementos mecânicos, né? No que diz respeito à montagem dos mesmos, né? Aqui a gente tem um exemplo de um mancal, né? Mancal para rolamento, e aqui a montagem de um rolamento no eixo, né? Uma montagem no rolamento no eixo do mancal. Então, o que acontece? Para que essa montagem ela venha ocorrer de forma precisa, é necessário que tenha um espaçamento mínimo entre o eixo e o mancal, né, parte interna, ou a parte externa do rolamento e o mancal, né? Então, é importante que tenha essa folga mínima, que é justamente a relação de ajuste para a montagem do mesmo. Agora, essa folga mínima, ela, na maioria das vezes, é uma folga milesimal, né? Então é uma folga muito pequena, né? Então, para se determinar esse tipo de folga, leva-se em consideração, né, análise de funcionamento dos mecanismos, né, para justamente não ter folga além do necessário para que venha minimizar o tempo de vida útil do funcionamento do mesmo. Então, nesse caso, trabalhar com a tolerância de ajuste é fundamental para que o mecanismo ele venha de fato a atender as especificações do ciclo produtivo do mesmo, né? Então existe uma norma específica para tolerâncias de ajuste. Agora essas normas elas não são, ou esses ajustes eles não são identificados de forma aleatória. Existe toda uma análise para definir os mesmos, né? Se o ajuste ele vai ter qual o tipo de folga que você vai ter no ajuste, se vai ser um ajuste livre, se vai ser um ajuste com interferência, enfim, tem uma série de especificações que a gente vai estar falando mais para frente. Nesse caso, a gente vai estar fazendo a interpretação, né, na tolerância de ajuste. Quando se tem o desenho mecânico, né, normalmente você vai ter lá uma informação desse ligado ao ajuste. Exemplo, vamos supor aqui que seja o diâmetro de 40 F8, né? Esse valor de 40 F8, o que é que ele está querendo dizer, né? O 40 ele está ligado ao valor nominal do diâmetro, né? Caso aí 40 milímetros. Já o F8 ele vai estar ligado ao valor de ajuste da tolerância. E como é que eu vou saber esse valor de ajuste? Esse valor de ajuste ele vai estar ligado a uma tabela, né? Essa tabela ela é justamente descrita na norma de ajuste, né? Na norma de tolerância de ajuste. Então existe uma tabela que vai vir essas informações. Em projetos mecânicos, alguns desenhistas eles colocam já ou na própria cota ou na próxima legenda do desenho a informação de quanto equivale aquele valor, né? Já para minimizar o problema de você ter que ir procurando na tabela o respectivo valor que corresponde àquela indicação da tolerância de ajuste, né? Aqui a gente tem um fragmento dessa tabela de ajuste, né? Os valores já estão convertidos, né? É, o valor já está convertido em milesimal, né? Em milesimal, e quando você pega essa norma, né, especificamente, normalmente ele não vem com o valor já convertido, né? Como assim? Você pega essa norma e for analisar esse cruzamento aqui, exemplo, E7, com variação de 3 a 6 milímetros, né, que seria essa indicação aqui, né? Então você teria aí menos 0,020 menos 0,032, ele na norma ele aparece como menos 20, né? Ou menos 2 e menos 32, né? Então, o que é que isso representa, né? Isso representa justamente a variação milesimal dele. Então, você pega uma norma que traz essa informação
né? A variação não é de 20 décimos, 20 milímetros, 20 centésimos, não. O valor ele é milesimal, né? Então é importante ficar atento com isso, né? Que na norma ele não vem convertido. Aí ele já está convertido, facilita a indicação, né? Então, o que toda essa tabela representa? Quando você pegar lá um desenho, ele vai vir com uma dessas informações. Lembrando que aqui é um fragmento, essa norma é muito mais ampla, traz muito mais letras e números, né? Você ainda tem a questão de que letras minúsculas são referentes a eixo, né? Você ainda pode ter letras maiúsculas que representam furos, né? Tanto que se você observar aqui, a maioria das medidas está trazendo valores negativos, né? Nesse caso aqui todas estão trazendo valores negativos, então justamente se referenciando com eixo, né? Se você vai para uma de furo, boa parte delas vai trazer valores positivos. Agora, o que vai diferenciar negativo, positivo ou neutro é o tipo de ajuste que vai ocorrer, né? Então, como esse é um fragmento aqui, esse fragmento, curiosamente, ele só está trazendo valores negativos de eixo, né? Mas você pode ter eixos também com valores neutros, né? Que seria na linha zero, ou com valores positivos, né? Normalmente são montagens com interferência. Isso aí a gente vai ver mais para frente. Mas vamos analisar aqui a interpretação da tolerância. Vamos supor que o valor que veio no desenho, ele foi de, coloca aqui, 35 de 10. Esse aqui é o valor. Então, com base nisso aqui, a gente vai ter aqui nessa coluna aqui a indicação dos diâmetros, né? Então, o 35 ele está aqui entre o 30 e o 50, então a gente já tem aqui o valor indicado. O D10 ele está aqui em cima, né? Então, fazendo o cruzamento, a gente vai ter menos 80 milésimos e menos 180 milésimos, né? Então, esse aqui é o valor, né? Então, essa aqui é a tolerância. Então, o que significa na prática? Significa que esse valor de 35 ele vai poder variar de 34,920 até 34,820, né? Então, essa é a variação possível, né? Para quem já viu o nosso vídeo falando sobre tolerância, significa que ele vai de 34,820 como valor mínimo até 34,920. Então aqui a gente tem o afastamento máximo, o afastamento mínimo, e você ainda tem o valor aqui central, que é justamente o intermediário, né? Esse valor intermediário que equivale a 34.870. Aqui. Então aqui a gente tem os três valores, né? Você pergunta, tá, ok, de onde foi que surgiu esses valores? 34.920 é de 35 menos 0,080. 34.820 ele é de 35 menos 0,180. E aí você pergunta, poxa, mas o valor nominal é 35, por que nenhum valor está aparecendo 35? O valor nominal é o valor de referência, né? O ajuste ele não está dando nenhuma condição que chegue ao valor 35, né? Então o valor máximo dele 34.920, o valor mínimo 34.820. Aí você diz, tá, ok, mas esse intermediário, o que significa? O intermediário é o valor mais preciso que a gente tem entre os dois, né? Ou nessa faixa dos dois, né? Que é o valor central. Então, para chegar no valor intermediário, é só somar o mínimo e o máximo e tirar a média, né? Ou seja, dividir por 2. Então, esse aqui é o valor intermediário. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!